Voltamos para o estudo da Rádio Conceição com o nosso convidado Davi Lemerick, que é o vice-regente do Coral da Univale. Quem é o regente? É o Emerson Rosa, mais conhecido como Juca, ele que é o regente, né? Eu sou o regente assistente e o músico oficial do coral. Que ele é bem novinho, gente. O Juca também. O Juca também, ele tem acho que só uns 2 ou 3 anos a mais que eu. Então tá, vamos dar um alô aí pro Juca. Não tem Juca! também não tem legal. O Juca também está convidado para comparecer aqui, tá? Bom, voltando para falar de coral. Eu lembro que quando eu era pequena, isso já faz um tempo, tá? Quando eu era pequena, eu fiz o primário na escola Henrique Midon, aqui de Itajaí, lá no bairro São João. E eu entrei para o coral da escola. Eles passavam de sala em sala e faziam um teste e pegavam as crianças para formar um coral. E a gente apresentava, nós fomos apresentar até em Blumenau. Isso ficou gravado assim na minha memória, porque é uma coisa tão importante. Quando a gente ia apresentar, era aquela coisa assim de não dormir à noite, de ficar preocupado, e era, sabe, muito legal. Só que eu vejo que hoje assim as escolas não fazem mais isso. Ou será que eu estou enganada? Sabe alguma coisa a respeito disso aí? Olha, realmente a produção coral, né, ela saiu das escolas, né? Digamos que o teu período provavelmente ainda foi um período muito influenciado pelo Villa-Lobos, né, pela cartilha do canto orfeônico, e era uma época que realmente a escola tinha, né, bastante prática da música, o ensino da música era bastante valorizado, e aí depois da ditadura militar isso caiu e até agora não conseguiu se restabelecer, né? Mas a gente tem a esperança que mais para frente ter. Deve haver algumas escolas aí com coral, mas eu não tenho muita certeza. Eu sei que, por exemplo, o CAL, né, que é o Colégio de Aplicação da Univale, tem, né? Tem a professora lá que faz o coralzinho da infantil, né, da escola de aplicação da Univale, né, no colégio de aplicação. E tem aí os coros infantis, mas, por exemplo, de escolas em específico, como, por exemplo, a ProArte. ProArte tem um coro de crianças, assim. Isso é muito legal, incentiva bastante, né? E da Univale, o coral da Univale, eu sei, há muito tempo que tem o coral da Univale. Eu acho muito importante isso. Assim, eu dou parabéns para a Univale por incentivar esse tipo de música, de corais e esses ensaios que eles fazem. E no coral da Univale do CAL, a minha filha participou vários anos, que ela estudou ali no CAL, então ela participou vários anos. E era feito com muita dedicação e tudo com muito cuidado. E realmente a apresentação do CAL, do coral do CAL, era uma coisa assim que emocionava. A gente ia assistir com muita vontade, né? Então, é uma pena que as escolas deveriam todas ter, cada uma ter o seu coral, né? Incentivando realmente a música. Davi, eu queria saber de você. Agora vamos entrar um pouquinho mais na comunicação do som, na percepção musical, harmonia, essas coisas assim, né? Então, é importante conhecer a linguagem musical para quem pretende cantar num coral, ou pode ser assim, alguém que não entenda nada. Eu não entendo nada, mas eu gostaria de participar. Ou tem que ter alguma conhecimento. Depende da finalidade do grupo, né? Então, por exemplo, se o grupo tem por interesse um grau mais profissionalizado do canto, onde, por exemplo, os seus integrantes vão ter que chegar, por exemplo, já no ensaio com a sua parte meio que já sabida, né? Então a pessoa tem que ter a fluência da leitura de partitura, né? Então, se você pretende que seja um grupo profissional, precisa. Agora, por exemplo, né, o Coral Univale, nós trabalhamos com cantores amadores, né? Não que todos sejam, mas a maior parte até porque é um coro universitário, né? E nós não restringimos a participação das pessoas, né, ao curso de música, muito pelo contrário, o Coral Univale é anterior, né, à própria criação do curso de música, então a gente recebe gente de todos os cursos, basta apenas gostar de cantar. E a maioria olha para a partitura e vê aquilo ali, um papiro cheio de hieróglifo, não entende nada do que está ali, só usa como referência para a letra, né? Então, acho que a coisa mais importante para quem vai participar de um coral,
repito, se não for um coral que tenha uma pretensão profissional, né? Se for um coro que tem que aceite, né, cantores amadores, é ter, né, vontade de cantar, ter ouvido, porque é muito importante que você consiga ouvir, decorar e reproduzir, né? Então a coisa mais importante é você conseguir ouvir. Se você consegue ouvir, depois, mesmo que você tenha alguma dificuldade, limitação técnica, né, de cantar, que pode ser vencida com a prática, né, você consegue. Então você precisa ter vontade e bom ouvido. Tendo isso, você consegue. Para ser um regente, tem que dominar algumas técnicas. Esse regente ele tem que conhecer todos os tipos de sons. Olha, o regente, né, ele precisa ter, em primeiro lugar, ele precisa de fato ter o domínio da partitura, porque ele precisa ser capaz de executar os arranjos, as vozes são diferentes, né, o coral é formado por naipes, né, então, por exemplo, 2 naipes masculinos, que são o baixo e o tenor, e os 2 naipes femininos, que são as contraltos e as sopranos. Então, a forma pela qual o regente vai conseguir transmitir o que está escrito, o que tem que ser cantado é através da partitura. Então ele precisa ter o domínio da partitura e ele precisa conhecer, né, digamos, ele precisa ter um mínimo de conhecimento a respeito de como funciona a voz humana, para que ele possa encaixar, né, os candidatos a ingressar no coro dele corretamente, né, no naipe certo. Porque, por exemplo, os baixos eles são extremamente graves. Os tenores já cantam mais agudo. As contraltos são o grave feminino e as sopranos o agudo feminino. Então, por exemplo, eu não posso chegar e esperar que um cara que canta vai se encaixar, por exemplo, nos tenores, né? Eu vou fazer ele forçar a voz dele e, por consequência, posso desestimulá-lo e, por vezes, às vezes, causar um estrago nas pregas vocais dele. Então, você precisa saber onde você direciona. Então, eu acho que as coisas importantes para o regente. Então, saber classificar a voz, né, daqueles que vêm cantar no grupo, encaixar no grupo certo, ter o domínio da partitura para que ele possa transmitir as músicas e precisa ter o domínio de algum instrumento musical, porque se o coral não tiver um músico que faça o acompanhamento, ele vai precisar fazer, seja no violão, seja no piano. Então ele precisa, acho que essas são as características e um certo espírito de liderança, ele precisa. Tá, se eu resolver iniciar um coral agora, por exemplo, eu ainda não tenho, né, as pessoas para formar o coral. O que eu preciso? O que é essencial? Não pode faltar isso no coral. O quê? Bem, o primeiro é a tua preparação como regente, né? Você ter esses pré-requisitos que eu elenquei agora há pouco. Depois você vai ter que decidir que tipo de repertório você vai fazer, porque, por exemplo, antigamente você ia fazer repertório, ia montar um coral, ele ia fatalmente passar ou pela música clássica, né, pelo que se conhece por música clássica, ou música sacra. Hoje em dia a gente faz coral de música popular, né? O próprio coral Univale canta Queen, né, Milton Nascimento. A gente tá até com um repertório bem atual esses dias aí. Nós estamos terminando aí de gravar um trabalhinho aí que tem David Guetta, Daft Punk. Então a gente tem uma abrangência bem grande. Você tem que saber, então, qual digamos, o repertório que você quer seguir e aí os meios para fazer a propaganda do que você quer, né? Para chamar, para conseguir cativar público e pessoas para integrar o teu grupo. Aproveitando aí o que tu respondeu, o repertório, quem aprova? Quem escolhe? Bem, somos nós mesmos, né? Os regentes, o Juca e eu, a gente conversa bastante, né, sobre o direcionamento. Então, uma parte daquilo que a gente faz é retomar um pouco daquilo que a música tem de bom, seja da música brasileira, seja da música estrangeira, né? Então a gente gosta de prezar pela memória daquilo que é bom, não deixar morrer, né? Então cantar aí um Milton Nascimento, um Raul Seixas, um Legião Urbana, né? Cantar algumas coisas do Michael Jackson, às vezes ABBA, Queen. Então mas a gente decide. Sandro Simas hoje está muito calado. Sandro. Depois da entrada ali no triunfal, né? Então tá, estamos aqui com o Davi falando sobre coral e música, né? Ele já passou algumas informações bastante interessantes. Bom, eu, fã de corais, espero que nunca termine, espero que agora com essas aberturas de novas universidades, novos cursos e também incentivos
dos pais e tudo, que surjam novos corais, né, e que seja oferecido ao público apresentações e que seja bem desenvolvido. Eu gostaria, Davi, que agora você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, para os nossos rádio ouvintes, desculpa, estou pensando em TV, para os nossos rádio ouvintes. Pessoal, eu queria deixar então uma mensagem, né, que todo mundo valorizasse bastante a profissão músico, certo? Porque afinal de contas é muito difícil alguém que viva sem música, né? Nós precisamos de música no nosso dia a dia, nos nossos eventos. Então, valorize a profissão. Não torça o nariz se o teu filho decidir que ele quer seguir a profissão de músico. Dá para viver sim, eu sou prova disso, pago minhas contas. Tem muito setor, basta simplesmente que se seja competente como qualquer outra profissão, né? Então, valorize o músico e estude música, né? Vá, procure, você tem vontade de aprender um instrumento musical, tem vontade de aprender a cantar, vá, procure escola, aqui é o que não falta. Então, pessoal, vamos incentivar os seus filhos, né? Vamos comprar, se é um menino vai comprar carrinho, se é menina vai comprar boneca, que tal mudar? Que tal dar um pianinho, dar um violão, uma flauta, alguma coisa ligada à música, que pode ser a porta aberta para que o seu filho seja uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa feliz, né? O que importa, na verdade, a profissão que importa é a gente ser feliz com ela, né? Fazer aquilo que gosta. Então, você que tem um filho que está com tendência aí para ser músico, incentiva o que é mais vale ele ser feliz do que ele estar em outra área infeliz, não é mesmo? Bom, eu desejo a todos um bom dia. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. E, como sempre, né, um beijão da Heloísa Abrão para vocês.